Fala aí, turma, tudo bem? Professor Tafarel aqui. Hoje, nossa aula, nós iremos falar sobre o que foi o Iluminismo, né? Foi um movimento filosófico do século XVIII e ele ficou popularmente conhecido como o século das luzes, esse século XVIII, devido às ideias iluministas, que teve ali como pilar fundamental a valorização da razão, a utilização do racionalismo, né? Ao invés de aceitar ali um discurso religioso, um discurso apenas preso às ideias religiosas. Então essas ideias iluministas, elas surgem ali para contestar a civilização do antigo regime, que era uma civilização que existia com uma ordem social vigente até esse momento, principalmente na França, onde o rei ele tinha total poder absolutista, o clero e a nobreza eles estavam isentos de impostos, né? E quem pagava imposto ali era basicamente o terceiro estado, formado por camponeses, burgueses, trabalhadores urbanos, no geral, esses grupos. E podemos dizer que esse movimento iluminista ele é um movimento de cunho filosófico burguês, porque em grande parte a maior parte dessas ideias iluministas elas são de orientação burguesa. Legal? Então, tudo isso, essas ideias iluministas, elas foram precedidas ali no século XVII por uma que nós chamamos de Revolução Científica, um projeto que ganhou força na Europa moderna e promoveu algum desenvolvimento científico em inúmeros campos do saber, como por exemplo, nós tivemos ali uma ideia de racionalismo, uma ideia de física, de matemática, biologia, astronomia, áreas da ciência natural, elas se destacaram ali, e entre os nomes nós podemos destacar ali como precursores ali do iluminismo alguns teóricos, como René Descartes, ele considerado um dos principais filósofos da sua época, defendia que o mundo poderia ser explicado pela matemática, inaugurando assim a corrente de pensamento chamada de racionalista. O Blaise Pascal, ele consagrou-se pelos estudos da matemática, sendo considerado o criador da geometria projetiva e da teoria das probabilidades. Tivemos também Johannes Kepler, né, um germânico que aprofundou o desenvolvimento na astronomia. Kepler ele criou as 3 leis fundamentais da mecânica da movimentação celeste, conhecida como as leis de Kepler. Tivemos Isaac Newton, né, um dos fundadores da física moderna, criou ali diversas áreas do conhecimento científico, como a alquimia, matemática e na astronomia, e criou a lei da gravitação universal e sintetizou seus estudos sobre o movimento dos corpos pelas chamadas leis de Newton. E tivemos também Francis Bacon, né, um britânico que atuou no funcionalismo público no início do século XVII. Bacon ele é considerado o fundador da ciência moderna. Os principais legados para a humanidade foram a metodologia científica e a valorização da experimentação, que nós chamamos de empirismo. Então, esses nós consideramos como os precursores, né, do movimento iluminista. Foram ali esse movimento que nós conhecemos como Revolução Científica, que possibilitará o surgimento desse movimento iluminista, que seria ali um movimento que viria para iluminar os povos, né? Então esse movimento iluminista, no geral, ele vem a acontecer devido a esses precursores, né, que eu citei aqui agora. Entre os principais pensadores iluministas, nós podemos citar o Jean-Jacques Rousseau, né, que é um dos pensadores que se destaca
pela valorização, né, dos sentimentos e emoções, pregando a volta à natureza e à simplicidade da vida. Ele acredita que todo o poder emana do povo, né? O governo soberano ele deve servir ao povo. Caso ele não sirva ao povo, ele será tirado do poder, né? Através de um contrato social. Ele defende o sufrágio universal, que seria o direito ao voto a todos, e criticava a propriedade privada. Então, esse movimento iluminista, ele irá, de alguma maneira, pregar igualdade, fraternidade e liberdade. É esse o principal lema desse pensamento do movimento iluminista. Já mais à frente nós temos a teoria de Barão de Montesquieu, o Charles Louis de Secundar, o Barão de Montesquieu. Ele, em sua obra, O Espírito das Leis, ele cria a sua teoria montesquiana da tripartição do poder, onde o poder ele poderia ser dividido em três: executivo, legislativo e judiciário, né? Da mesma forma que a gente tem hoje. Um poder executivo para executar, o legislativo para criar as leis e o judiciário para julgar. E também tivemos François-Marie Arouet, o popular Voltaire, né? Mais conhecido como Voltaire. As ideias voltairianas, ela baseava-se ali numa ideia de liberdade de expressão e tolerância religiosa. Então, esses pensadores, tanto Rousseau com o contratualismo social ali, onde as pessoas assinam um contrato, existe um contrato para que esse soberano sirva a vontade do povo, e caso ele não siga essa vontade, ele será substituído. As ideias do Montesquieu, a tripartição dos poderes, dividir o poder em três: executivo, legislativo e judiciário, e as ideias de liberdade de expressão e intolerância religiosa, do Voltaire, elas são muito importantes para que esse pensamento iluminista ele se desenvolva e se ganhe uma adaptação ali nas camadas burguesas, né? E diante disso, destacaram-se ali também dois filósofos, dois pensadores ali, que eles serão responsáveis pela organização de um livro chamado Enciclopédia, né? Que esse livro era ali uma espécie de compilação de todo o conhecimento existente no mundo até o momento, né? Racionalmente. Era um livro onde ali estava reunido vários ensinamentos, várias formas de informações. E entre esses dois pensadores nós temos o Denis Diderot e o Jean-Léon d'Alembert. Então, esse livro da enciclopédia ele foi essencial também para a difusão de conhecimento, né, do que era o iluminismo, né? O Diderot ele foi preso em 1759, interrompendo a sua ideia de divulgar a obra da enciclopédia, e isso atrasou um pouco, né? Em relação às questões econômicas, né? Os iluministas eles tinham voltado as suas críticas principalmente para a política mercantilista, que havia ali um controle do Estado em cima daquilo ali que regulava, né, o mercado. De alguma forma, essa política econômica ela regulava o mercado e provocava ali inflação e guerras mercantis. Criticava também o protecionismo alfandegário, o intervencionismo estatal. E para os filósofos iluministas, o desenvolvimento econômico ele só ocorreria ali com a interferência mínima do Estado, o que viria a ser mais à frente o que nós conhecemos como liberalismo econômico, né? Então, eles defendiam essa ideia de livre comércio, onde promoveria não apenas a riqueza, mas também a paz entre os homens, né?
E aí, essa ideia do livre comércio, o mercado se regularia de acordo com a necessidade de demanda e oferta. Um pensamento ali que se baseou nas ideias, né, do quem vai ser o considerado o pai do liberalismo econômico ali é o Adam Smith. Já do liberalismo político, o John Locke, né, ele tem umas ideias liberais. O John Locke é o cara responsável pelo liberalismo político e o Adam Smith pelo liberalismo econômico, né? E a primeira corrente a aplicar as ideias liberais na economia surgiu na França, né? E esses foram chamados de fisiocratas, né? A fisiocracia, que segundo esses franceses, a principal fonte da riqueza era a natureza, e sem a intervenção do Estado, o desenvolvimento econômico seria uma consequência natural. E para esses fisiocratas, a função do governo deveria ser restringir, assegurar a proteção aos bens e às pessoas mediante a consentimento dos cidadãos, né? Então, essa ideia de que as teorias de Adam Smith, né, de que surgiria ali essa ideia de liberalismo político, a do David Ricardo também, né, elas aperfeiçoaram a fisiocracia, criando ali a teoria do valor a partir do trabalho e definindo de modo mais claro o mercado como a mão invisível que controla a disponibilidade de bens e favorece o crescimento da riqueza dos homens e das nações. Discordando ali que a crença da riqueza infinita presente na concepção mercantilista eterna, que gera uma eterna guerra comercial. Ou seja, essa ideia, eles criam uma metáfora da mão invisível, né, que regula o mercado, que a mão invisível ela vai regular o mercado, que o Estado ele não precisa intervir na economia a todo momento. E cria também aquela ideia de que o trabalho vai dignificar o homem, o trabalho vai... o homem ele tem que trabalhar, essas coisas, a força do trabalho como um fator de riqueza, que o homem trabalhando muito ele se tornaria rico, né? Então é importante ressaltar que, de maneira geral, a maioria dos pensadores iluministas eles eram moderadamente reformistas, propondo melhorias racionais como a representação parlamentar. Eles não chegavam a defender uma via revolucionária e destrutiva. A origem aristocrática de muitos deles falava mais alto, defendiam a ideia de que os homens nasciam iguais, mas não eram igualmente capazes, mesmo sendo limitada a ideia de mudança proposta pelos liberais naqueles tempos. A teoria iluminista ela foi apropriada como a principal arma da burguesia para o desmonte revolucionário do antigo regime, tanto na Revolução Francesa quanto nas revoluções burguesas que surgiram depois, né? Então surge ali uma ideia de igualdade, né? Mas em algum momento queria preservar essa ordem, né? E aí surge ali uma ideia de igualitarismo jurídico, que é a igualdade diante a lei, perante a lei. Há uma profusão de novas ideias favoráveis à ascensão da burguesia, né, como uma ideia de que os burgueses eles criam ali, né, meio que criam essas teorias para, de alguma maneira, justificar a sua ascensão. O pensamento russoniano como peculiar, visto que defendia a crítica quanto mais à sacralidade da propriedade privada. A cultura tem uma forte tendência ao culto da razão, há um discurso anticleralismo prático e teórico, a pregação de uma educação laicista, uma educação desvinculada da religião. A gente tem e uma ideia de deísmo e agnosticismo, que seria uma forma de acreditar apenas naquilo que a ciência ela consegue comprovar, né? E
os reis que conseguiram, né, os que conseguiram vincular a sua o seu absolutismo a esse novo método iluministas, eles ficaram conhecidos como déspotas esclarecidos. Então surgiu ali uma ideia de despotismo esclarecido, que foi a adoção por parte de alguns princípios, né, de reis absolutistas, de slogans do iluminismo, influenciados pela hegemonia cultural francesa ou apenas desejosos de reforma. O objetivo principal desse despotismo esclarecido era não perder o trono e, ao mesmo tempo, modernizar o reino. Então, muitos governantes eles perceberam que a implementação da racionalidade administrativa trazia ganhos reais para a manutenção e o fortalecimento do absolutismo. Entre alguns déspotas esclarecidos, né, reis do absolutismo ilustrado, nós podemos destacar Frederico o Grande da Prússia, José II do Sacro Império Germânico, Catarina II da Rússia e o Marquês de Pombal, né? Sebastião José de Carvalho de Melo, o Marquês de Pombal de Portugal. Então, como o movimento iluminista ele vem pregando uma forte razão, uma forte utilização da razão, né? Nós iremos tratar agora de dois movimentos que foram essenciais, né, para que acontecesse a mudança no capitalismo, que foi a Revolução Inglesa, a Revolução Industrial Inglesa e as revoluções inglesas no geral. As revoluções inglesas, a gente começa a falar de revoluções inglesas a partir do momento em que há ali uma guerra, né, no século XV, após a disputa de duas casas nobiliárquicas, as do York, representados por uma rosa branca, e a de Lancaster, representado por uma rosa vermelha, né? E surgiu ali o absolutismo inglês, né? 3 décadas dessa guerra, essa guerra foi chamada de Duas Rosas. Essas duas casas, elas protagonizaram ali um desgaste, abrindo espaço para que os Tudor chegasse ao trono, né? E se tornando um Estado absolutista, a respeito da Magna Carta, não foi deixado de lado, o rei se comprometeria a consultar o parlamento, então se tornaria ali uma espécie de absolutismo parlamentar, né? Ou seja, essa Guerra das Duas Rosas, devido ao desgaste entre essas duas casas, a Casa de York e a Casa de Lancaster, ela durante 30 anos abriu possibilidades para que a dinastia Tudor chegasse ao poder e se tornasse a Inglaterra um reino absolutista. Se tornando um reino absolutista, na figura de Henrique VIII, o segundo governante da casa Tudor, ele governou a Inglaterra ali de 1509 e 1547. Ele ele toma uma atitude que protagonizou e vai fortalecer ainda mais o absolutismo inglês, que foi o rompimento com o catolicismo. Ele rompe com a Igreja Católica, funda a sua nova religião, que é a religião anglicana, tornando ali o rei como o chefe supremo da Igreja da Inglaterra e confiscando todas as terras da Igreja e, de alguma forma, distribuindo essas terras para os nobres, aumentando assim o seu poder absolutista. Esse ato onde ele confisca as terras da Igreja e proclama o rei como o chefe superior da Igreja da Inglaterra é chamado de ato de supremacia. E após o seu período como rei, entra no poder da Inglaterra a Rainha Elizabeth I. Foi um período onde a Inglaterra ela conseguiu uma considerada melhoria econômica, né, sobre o reinado da Rainha Elizabeth I.
A Rainha Elizabeth I, ela ficou conhecida como a Rainha Virgem, pois nunca se casou e não deixou herdeiros diretos para o trono. E antes de morrer, assumiu o trono o seu primo Jaime VI da dinastia dos Stuart da Escócia e transferiu seu trono para a Inglaterra, tornando-se Jaime I. Então tivemos ali o fim da dinastia Tudor, o início da dinastia Stuart com Jaime I. Diferente de como dos antecessores, o Henrique VIII e da Rainha Elizabeth I, o Jaime I ele fez valer ali o direito divino concedido aos monarcas absolutistas, causando uma tensão entre parlamento, né, o direito divino dos reis, onde o rei ele era o governante de Deus, né, ele era o representante de Deus, e quem fosse contra estaria indo contra Deus, né? Isso gerou uma série de instabilidade em tensão, principalmente religiosa, pois começou algumas perseguições a católicos e puritanos, e esse conflito provocou uma insatisfação no parlamento, sendo simbólica a chamada Conspiração da Pólvora, uma revolta católica que em alguns nobres, dentre os quais Guy Fawkes, tentou explodir o parlamento durante sua abertura. Esse Guy Fawkes é o mesmo do V de Vingança, aquela máscara do V de Vingança é em referência ao Guy Fawkes, né? Os atritos aumentaram entre políticos que existiam, né? Existiam os políticos, os políticos do membro da Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. Então esses conflitos eles começaram a aumentar e por fim, os religiosos eles começaram outros conflitos também entre anglicanos associados ao catolicismo e puritanos. Esse século XVII ele foi de longa estabilidade política na Grã-Bretanha em razão principalmente do conflito entre rei e parlamento, período que ficou conhecido como Revolução Inglesa. Então esse período pode ser dividido em Revolução Puritana, a hegemonia de Cromwell, Restauração e Revolução Gloriosa, né? E aí, esse período, existia também ali uma ideia de abrir, confiscar a terra, e começar a criar uma política de cercamentos, transformar aquela terra que era para produção de subsistência, a criação de ovelhas, essas coisas assim, que seria uma espécie de começar a pensar no lucro da terra, né? Que a ovelha era a principal mão de obra. E aí nós tivemos essas mudanças, né? A Revolução Puritana, ela teve como líder o Oliver Cromwell, né? Ela foi fruto dos constantes choques entre os Stuart e o parlamento. Os reis da dinastia Stuart, o Jaime I e Carlos I, eles se acreditavam nessa ideia do direito divino dos reis e sua superioridade perante os demais homens. Então, dessa forma, os Stuart não reconheciam a instituição do parlamento, o que resultou na concentração de poderes cada vez maior nas mãos do rei, causando profundas insatisfações. O aumento de impostos, a limitação dos cercamentos dos campos prejudicavam especialmente os burgueses e os proprietários da gentry, uma burguesia rural, e dificultando a ampliação de suas atividades mercantis. Além dessas medidas, Jaime I também promoveu o fechamento do parlamento em 1610, governando com poderes absolutos até 1621. Ao assumir o trono em 1625, após a abdicação de seu pai, Jaime I, Carlos I manteve uma relação conflituosa com o parlamento e em 1629, depois de ver negadas as propostas de criação de impostos de um exército pelo parlamento, Carlos I volta a fechar a instituição. O monarca, ele tomava ali uma postura absolutista e sobre a postura absolutista tiveram ali um exército, uma guerra civil, né, liderada
pelas forças do rei e pelas forças dos rebeldes. Esses rebeldes liderados por Oliver Cromwell, criador do novo tipo de exército, formado basicamente por calvinistas, conhecidos como puritanos, chamados de cabeças redondas, derrotaram as tropas do rei, e o rei Carlos I ele foi executado e teve um novo início ali da história da Inglaterra, chamada de República Puritana, que foi o período que o Oliver Cromwell governou. Durante esse período da República Puritana, foi criado ali algumas metodologias que favoreceram os burgueses e, de alguma maneira, enfraqueceu, né, o absolutismo, né? O período compreendido entre o final da Guerra Civil e a morte de Oliver Cromwell foi de intensa transformação na Inglaterra. A estrutura política inglesa foi modificada por completo e a Inglaterra aumentou seu poder anexando a Escócia e a Irlanda. São tempos também da expansão ultramarina e, por fim, a criação dos atos de navegação, época que entrou definitivamente na disputa pela hegemonia dos mares. Durante o governo de Cromwell, pode-se destacar a intensa perseguição religiosa feita por calvinistas, puritanos contra católicos e anglicanos, e o domínio da burguesia nos principais setores da burocracia estatal. Após a morte de Cromwell, seu filho Richard ascendeu ao poder, mas a radicalização política, simbolizada nos surgimentos do Didier, defendia a reforma agrária e uma distribuição de terras mais igualitária, e dos Livers, que eram favoráveis ao direito de praticar a religião de forma livre, além da igualdade jurídica, fez as principais correntes políticas acreditarem que o melhor caminho, né, seria o rei, a volta do absolutismo. Então, de alguma forma, eles acreditavam que a volta do absolutismo seria a melhor maneira. E isso aconteceu. Aconteceu que, após um período republicano conturbado, perseguição religiosa, com mãos de ferro mesmo, voltou o absolutismo na Inglaterra. E diante dessa radicalização, Carlos II, da dinastia Stuart, ele é colocado no trono e em pouco tempo ele foi retirado devido à sua proximidade com o rei Luís XIV da França, né, símbolo do absolutismo monárquico, né? E isso voltou ali para a Inglaterra, começaram os atritos entre parlamento e rei novamente. O rei queria manter o poder absoluto, tentava impor a volta do catolicismo, o que levou a uma grande mobilização contra o monarca, que sem apoio das tropas decidiu abandonar o poder, dando início à última etapa do processo revolucionário inglês, conhecido como Revolução Gloriosa. E essa Revolução Gloriosa, né, foi após a queda de Jaime II, ocorreu ali sem derramamento de sangue, a razão pela qual recebe o nome de Revolução Gloriosa. Um compromisso entre o parlamento e Guilherme de Orange, um príncipe da Holanda, casada com a filha de Jaime II, Mary Stuart, levou o casal ao poder, mas não antes o rei de ser obrigado a submeter a Declaração dos Direitos, a Bill of Rights, na qual tornaria a Inglaterra uma monarquia parlamentar, e é isso que a Inglaterra é até hoje, né? O monarca seria o chefe de Estado, né, ao passo que o chefe político seria indicado pelo parlamento, selando assim um acordo até os dias atuais, que garante a estabilidade política da Grã-Bretanha e, sobretudo, crescente influência da burguesia nos estados do negócio, né? Então, essa Revolução Gloriosa, ela leva a Inglaterra a ser uma monarquia parlamentar. A monarquia existe, o rei não toma conta dos assuntos políticos. Os assuntos políticos é discutido pela monarquia, pelo parlamento. E com tudo isso, nós chegamos ao nosso último assunto da aula, que é a Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi o nome dado ao processo de industrialização ocorrido na Grã-Bretanha a partir da segunda metade do século XVIII, que consistiu na mecanização do processo de produção, resultando na substituição do homem pela máquina, com a manufatura eclipsada pela maquinofatura.
Então, esse processo de revolução industrial foi a transformação da manufatura em maquinofatura, o processo de substituição do artesanal pelo manual pela máquina, e algumas coisas explicam por que aconteceu na Grã-Bretanha, né, o pioneirismo inglês. Por exemplo, os burgueses eles tinham acesso ao poder, né? Tinha uma tradição também em manufaturas, em tudo isso, colaborou muito para a formação dessa forma de pensar, né, desse pensamento burguês. Teve ali também a origem da Revolução Gloriosa, né, com o parlamento sendo liderado na sua maioria por burgueses, né, que nessa Revolução Gloriosa, essa Bill of Rights, a Declaração dos Direitos, ela fazia com que o rei seguisse as determinações do parlamento. Houve ali também um negócio com política de Estado, uma acumulação de capital, junto com a política dos atos de navegação, e com a exploração colonial, exploração de colônias, com tráfico negreiro, com manufaturas, instalação de manufaturas, a prática do corso, que era a pirataria financiada pela coroa, os atos de navegação, a marinha inglesa, que era uma marinha muito forte, né? Tinha se tornado ali uma marinha muito forte, e tratados desiguais. A Inglaterra ela contava com disponibilidade de matéria-prima do carvão mineral e o ferro, que foram as principais matérias-primas da primeira Revolução Industrial, e contava ali também com uma disponibilização de mão de obra. A partir da política de cercamento dos campos, aquelas pessoas que viviam no campo, né, começaram a migrar para a cidade em busca de melhores condições de vida. E aí há uma disponibilidade de mão de obra. Aquelas pessoas que viviam no campo foram expulsas, tiveram que ir para a cidade, superlotando a cidade, criando ali um exército de reserva. Que exército de reserva é esse? Você não quer trabalhar, tem mais gente para trabalhar. E se torna mão de obra barata. Havia uma indústria têxtil, pensando ali na própria política de cercamento, né? Tinha bases liberais já impostas, e ali tivemos essa questão social. Na primeira Revolução Industrial, a divisão do mundo em duas classes sociais, que era a burguesia e proletariado. Surge ali essa bipolarização de burguesia e proletariado. Burguesia é o dono dos meios de produção, o proletário é aquele que vende sua força de trabalho. E dentro da Inglaterra nós tivemos dois movimentos que são característicos, né? Que foi o ludismo, um movimento conhecido como os quebradores de máquinas. Eles acusavam as máquinas de serem os responsáveis pela falta de trabalho. E o cartismo, que vem como um movimento por direitos melhores para o trabalho, cartas do povo, né? Seria uma espécie de pressionar o parlamento britânico para criar ali algumas melhorias no trabalho, né? E na segunda metade do século XIX, nós tivemos algumas ideologias surgidas por causa dessa relação de exploração entre patrão e empregado, entre burguês e proletário, que foram as ideologias socialistas. O socialismo utópico com Saint-Simon, Fourier, Charles Fourier, Owen e Prodstone, e o socialismo científico elaborado por Karl Marx e Friedrich Engels, o Manifesto Comunista, que era contra a propriedade privada, pregava uma luta de classe, uma ação direta dos trabalhadores, uma revolução proletária.
e uma etapa final seria a extinção do Estado, né? Já o socialismo libertário é o anarquismo, criado por Bakunin, seria a passagem direta do capitalismo para a ausência de Estado através de uma revolução. E surgiram ali também o que nós chamamos de unionismo, né? Que são as trade unions, os sindicatos, né? Surgiram também após essa revolução industrial, né? São associações internacionais. Esses sindicatos, no geral, eles tinham como orientação ali as ideias anarquistas e comunistas. A primeira internacional tinha como intenção destruir o Estado. Os sindicatos, eles queriam controlar o Estado, né? A segunda internacional, ela foi mais social-democrata marxista. Os partidos sociais da democracia surgiram ali, o SPD na Alemanha, o Partido Socialista na França, o Partido Trabalhista na Inglaterra. Surgiram também algumas doutrinas sociais na igreja, com reação ao socialismo, ao anarquismo, comunismo, ateísmo e materialismo, né? E aí, essa relação da Revolução Industrial, ela muda o mundo, né? Porque ela passa o mundo de uma tradição meio que pré-capitalista para o Estado capitalista. Tá legal? Então, a aula de hoje, Iluminismo, Revoluções Inglesas e Revolução Industrial. Coisa pra caramba, né? Então, fiquem bem e até a nossa próxima aula.